Você está sintonizado na Agenda Econômica da TV Senado. O nosso tema de hoje é o combate à fome e é uma radiografia da fome em todo o mundo. Está aqui conosco o representante da FAO no Brasil, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, Helder Muteia. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Doutor Helder, antes da gente entrar na questão do socorro em caso de calamidades prestado pela FAO, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que é a composição do quadro de recursos humanos da FAO e a forma de recrutar essas pessoas para trabalhar nessa importante entidade. Sim, a FAO tem uma equipe de especialistas que são recrutados de uma forma transparente e aberta nos países, utilizando os mecanismos que já também são acordados pelos organismos da própria FAO. E esse grupo de especialistas consolidam equipas de trabalho que são responsáveis por aquilo que é a assistência padrão da FAO. E regularmente essa equipa de técnicos é renovada através de um processo de recrutamento sistemático e utilizando também, sempre que possível, sem comprometer a qualidade, uma representatividade. Qual é a forma de recrutamento? Tem uma espécie de um concurso? Como é que é feito? É sempre em forma de concurso. Portanto, de concurso, e há requisitos básicos e há procedimentos que garantem a transparência. O quadro hoje tem quantas pessoas e são formados principalmente o quê? Técnico de quê? Agrícola? Como é que é? Temos técnicos de quase todas as áreas. Temos técnicos desde áreas ligadas à produção agrícola, como especialistas em fertilizantes, especialistas em irrigação, especialistas em gestão ambiental, especialistas em florestas, gestão de águas, género, como eu já falei, até por exemplo, de AIDS e tudo mais, porque tem uma componente muito importante, mas também gestão de solos. Portanto, há toda uma gama de especialistas e uma rede, porque esses especialistas não podem, por maior que seja a equipa, não podem abarcar todas as áreas. Nós temos uma rede de acordos estabelecidos com instituições de renome internacional, universidades e institutos de investigação. Por exemplo, aqui no Brasil, posso referir que temos uma relação privilegiada com a Embrapa e com outros institutos e com universidades. E isso se replica em todo o mundo. Portanto, a FAO não é apenas aquele grupo de técnicos que estão diretamente contratados pela FAO, mas também é essa rede de instituições, de quadros que estão nos seus países, nas suas instituições, fazendo pesquisas e que alimentam o sistema da FAO. Porque a FAO pertence aos países, pertence às nações e essas instituições também pertencem ao mundo. O Lival já falou aqui em pesquisa, eu queria voltar um pouco a esse tema, já entrando nas questões mais gerais e saindo um pouco da estrutura, vamos dizer, administrativa, política da FAO. O senhor já falou que uma das áreas que a FAO atua muito é na área de pesquisa, porque, obviamente, a pesquisa está diretamente vinculada à capacidade de aumento da produção, produtividade e, obviamente, impacta na fome. Eu perguntaria o seguinte, com a descoberta da América, novos produtos entraram no cardápio da humanidade, dizem que alguns produtos aqui da América salvaram o mundo da fome, inclusive. Como está essa situação desses produtos? Há produtos novos sendo pesquisados, nós temos milho, arroz, feijão, soja, uns vindo da América, da Ásia, tem alguns produtos novos. Como o senhor avalia essa questão dos gêneros, no sentido de alimentos, os produtos existentes e novos produtos que possam estar aparecendo no cenário mundial, que possam ser produzidos em larga escala? O senhor tem uma avaliação disso? Sim, é uma avaliação geral, porque nós temos aquilo que a natureza nos oferece, portanto, há todos aqueles alimentos que já são muito conhecidos e globalmente conhecidos, mas também há alimentos que são pouco utilizados ou pouco conhecidos numa região e mais utilizados noutra. Daí a necessidade de partilha de conhecimento. Portanto, por exemplo, países como a China e também na América Latina, existe muito isso, culturas que são locais, mas com alto valor proteico, até vitamínico. Então, nós estamos com um programa de divulgar essas experiências e esses novos produtos. Então, são novos no sentido da sua expansão. Não são novos porque foram inventados. Porque aí também podemos abordar mais tarde dos transgênicos e dos produtos que são resultados da engenharia genética. Mas esses são produtos
naturais, ecológicos e que podem ajudar a solucionar problemas de segurança alimentar, quer pelo seu conteúdo nutritivo, portanto, proteína, vitaminas, minerais, etc., mas também porque, do ponto de vista econômico, é um bom negócio. O Brasil, tem algum produto desse que o Brasil ainda não cultiva, que o Brasil poderia, o clima, os recursos naturais, terra, água, poderia ser um produto economicamente forte que possa um dia entrar na agricultura brasileira? O senhor cita alguns produtos, hein? Eu estou... Já alertando os nossos agricultores. Estou no Brasil há 30 dias e é uma coisa que eu aprendi sobre o Brasil. O Brasil é vasto. E o Brasil tem muitas... Eu creio que o Brasil, ele próprio, ainda tem muito a aprender das sub-regiões que estão dentro do próprio Brasil. Há uma grande riqueza e uma grande diversidade de culturas, de práticas e de forma de preparar os alimentos, a forma de combinar e balancear os alimentos. Mas também, eu acredito, a distância que tem o Brasil para a Ásia, há muitas práticas que estão na Ásia que poderiam ser aplicadas no Brasil. Não poderei, neste momento, mencionar uma muito específica, mas e também há valores culturais que têm que ser levados em consideração, porque não é apenas o seu conteúdo nutricional, mas também tem os elementos culturais que devem ser levados em consideração. Há coisas que são consumidas na Ásia e que é tabu consumir no Brasil, por exemplo. Carne de cachorro aqui não entra. Então, o que nós fazemos como FAO é promover o diálogo, a abertura e a circulação da informação. E em função das condições específicas, poderá haver, portanto, a adoção ou não dessas experiências que são ricas e extremamente importantes. Vamos falar um pouquinho das calamidades. Volta e meia o mundo é surpreendido, é sacudido, né, por grandes calamidades. Houve aquela do Haiti recentemente, tsunamis, a terremotos, a furacões e coisa desse tipo. Como é que a FAO está preparada para agir? Qual a forma preferencial de agir nesses casos? Sim, ultimamente e infelizmente temos assistido a grandes catástrofes ligadas ao clima. Portanto, estamos numa situação em que o clima nos oferece algumas surpresas desagradáveis. Temos secas, cheias, tufões, furacões e até terremotos que acabam complicando um pouco o esquema de segurança alimentar. A resposta que nós temos para essas situações é uma resposta integrada. A FAO sozinha não poderá resolver os problemas resultantes de uma catástrofe natural. As Nações Unidas, elas próprias, têm diferentes sensibilidades. Portanto, a assistência imediata alimentar, geralmente, é o Programa Mundial da Alimentação. Mas também temos intervenções no campo dos refugiados, intervenções em diferentes áreas. Há instituições preparadas para intervenções de emergência e outras para intervenções de desenvolvimento. A FAO tem um pouco de tudo. Nós temos intervenções de emergência. E chega a levar alimentos, coisas desse tipo? Sim. Há situações em que nós já estamos colocados no terreno e estamos numa posição privilegiada de prestar assistência alimentar. Muito embora não seja a nossa primeira vocação. Não é para isso que nós fomos desenhados. O Programa Mundial da Alimentação está. Mas, por vezes, do ponto de vista logístico, de posicionamento no terreno e de organização, nós estamos melhor preparados para fazer a intervenção e, em colaboração com organizações das Nações Unidas especializadas, nós fazemos a vez até que elas estejam preparadas para intervir. E depois inicia, então, a recuperação, onde nós temos uma maior vocação, portanto, no campo da agricultura, no campo das infraestruturas rurais. Portanto, essa é a nossa vocação e aí nós fazemos isso de forma planificada. E a intervenção de emergência também, por vezes, significa responder a uma campanha. Portanto, como aconteceu no Haiti. O terremoto criou uma situação em que não havia o que comer. Então, paralelamente à assistência alimentar, tivemos que distribuir sementes. E a FAO é uma das áreas que a FAO privilegia. Distribuição de sementes e restabelecimento da estrutura produtiva no setor agrário. E isso estamos fazendo no Haiti, estamos fazendo agora no Paquistão. Também e fizemos isso, por exemplo, no campo também da gripe aviária, em África, por exemplo. A situação
afetou não só produtores, mas também as próprias comunidades. Então, depois da intervenção, para travar o vírus, nós tivemos que introduzir uma componente de desenvolvimento, ajudar as famílias afetadas, ajudar os agricultores e as comunidades a restabelecer, portanto, o seu sistema econômico. O senhor já falou rapidamente sobre isso, mas eu gostaria também de voltar ao tema. Houve época que produzir alimentos era derrubar a mata, destruir a terra, assorear os rios e aumentar a produção, produzir, mesmo que perdesse alimento e tal. Entrou a discussão do desenvolvimento autossustentável e tal. Como é que a FAO se coloca nessa situação? E mais um problema que eu sei que é meio difícil de ser tratado, num organismo como a FAO, que é a questão dos transgênicos. Como que você avalia isso? Ok, são dois debates diferentes. Um tem a ver com o ambiente, desenvolvimento versus ecologia, portanto, desenvolvimento a todo custo. A FAO desenvolveu não só um sistema de aconselhamento, com base em pesquisas que foram feitas, uma rede institucional também de apoio, para oferecer alternativas a uma produção que custa ao mundo, que custa ao ambiente. Portanto, há práticas que já foram consolidadas, sedimentadas e que estão do nosso buquê de assistência aos países que têm menos custos ambientais. Portanto, toda a abordagem que a FAO promove tem que ter, ao mesmo tempo, uma sustentabilidade ecológica, uma sustentabilidade econômica também é fundamental, porque os agricultores estão para ganhar dinheiro, não estão para perder. Portanto, tem que ter sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade ecológica e, fundamentalmente, uma sustentabilidade social. Portanto, tudo tem que convergir para um equilíbrio nessas três grandes áreas. E nós temos, portanto, pesquisas nesse campo e temos pacotes que oferecem. E temos aconselhado os países como solucionar esses problemas, e quando a abordagem é multinacional, envolve vários países, nós temos intervido promovendo o diálogo. Só com o diálogo nós podemos chegar a esse campo. Por exemplo, algumas bacias hidrográficas envolvem 3 ou 4 países e só com um diálogo é possível resolver o problema. Porque a água, que está ligada à ecologia também, está sendo uma dos focos potenciais para conflitos entre países e também para o empobrecimento de pessoas e de nações. Então temos também ajudado a encontrar uma plataforma de entendimento entre os países. Doutor Helder, eu queria entrar um pouquinho nas pesquisas. O senhor terminou? Não terminou os transgênicos. É um tema difícil e mesmo dentro da FAO nós temos diferentes correntes. Temos que dizer isso abertamente. Mas a plataforma comum é que a engenharia genética pode oferecer caminhos. Pode oferecer caminhos em áreas muito específicas, bem analisadas. É preciso acautelar os riscos, portanto, que sejam cientificamente comprovados. Então, é um debate que acontece. A FAO não tem uma declaração de estar a favor ou contra os transgênicos. O que nós temos dito é que é preciso acautelar os riscos que os processos de engenharia podem trazer. E é preciso que o público seja avisado. Sempre que se utilize alimento transgênico, o público tem que saber que está a consumir esse tipo de alimentos. É importante que haja essa informação, essa transparência na produção e na utilização dos produtos transgênicos. E que a pesquisa que possa favorecer também seja feita com todas as componentes éticas salvaguardadas. Mas a FAO faz pesquisa nessa área? A FAO, ela própria, não é uma instituição de pesquisa. Certo. Ela utiliza os institutos de pesquisa, mas ela própria não faz pesquisa. Tem pesquisadores, mas que trabalham com os institutos. E é uma área em que nós temos um departamento ligado a isso. Quer dizer, isso para dizer que é uma área que não está abandonada. Há um departamento ligado a essa para acompanhar o desenvolvimento, para fazer o aconselhamento e consolidar conhecimento para que a gente possa alertar e chamar a atenção. Por exemplo, um dos riscos que foi recentemente discutido é que as multinacionais que fazem as pesquisas das sementes, sempre que identificam uma semente que colocam no mercado, eles protegem essa semente. Protegem essa semente colocando um gene terminal que não permite que essa semente
seja multiplicada, replicada. E isso, em situações, em algumas comunidades rurais, em África, na Ásia e mesmo talvez até no Brasil, pode ser uma armadilha, porque o camponês, aquela semente que produziu muito é aquela guarda para semear. Então pode ser um desastre. Então tem que ser sempre alertado, tem que vir no rótulo que esta semente não deve ser replantada. Então são essas salvaguardas que têm que ser feitas num campo e não só em função dos lucros. Outra salvaguarda é no sentido da biodiversidade. É importante que todo este debate não nos leve à extinção de toda a biodiversidade. Há alimentos locais muito ricos que não devem ser deixados de desaparecer. É importante mantermos a biodiversidade e a riqueza genética. Toraldo, queria entrar na pesquisa, a última pesquisa realizada pela FAO e que provocou aí realmente um grande impacto, que se esperava resultados muitíssimos bons e ninguém teve esses resultados. Pela primeira vez em 15 anos, os últimos dados divulgados pela FAO revelam uma queda de quase 10% no número de pessoas que passam fome no mundo. O número de famintos no mundo chegou a superar o nível de 1 bilhão de pessoas em 2009. Mesmo com esse pequeno sucesso, o número continua assustador. 925 milhões de pessoas passam fome no mundo. Não é uma coisa descabida em termos de século XXI, quando se fala em tecnologias, em conquistar planetas como Marte, mandar sondas para Vênus. Não soa um pouco distoante o mundo ter ainda de conviver com quase 1 bilhão de pessoas que passam fome? É uma situação constrangedora. É, digamos, uma vergonha que, com o mundo desenvolvido que nós temos, com o mundo que até produz o suficiente, mas há problema de distribuição, de acesso, nós tenhamos pessoas morrendo de fome. Portanto, pessoas sofrendo e morrendo de fome. É uma vergonha. E é importante que nós tenhamos políticas que possam salvaguardar este princípio, que é uma pré-condição da nossa condição de seres humanos. É uma pré-condição. Um indivíduo que não tem o alimento, ele não raciocina como um ser normal, não age como um ser normal. Portanto, para a nossa condição de seres humanos, é importante que tenhamos esse direito básico. E o nosso apelo é que os líderes mundiais tenham isso em mente. É importante que haja política de segurança alimentar que tome conta dos grupos mais vulneráveis, dos grupos mais fracos, naturalmente, no sentido que eles tenham acesso ao mínimo para a sua condição humana. Portanto, para todos nós, é uma obrigação que esse direito seja conferido a todo cidadão humano. Ainda fica, quando a gente acha que a desgraça é pouca, mas sempre tem o fundo do poço, e abaixo do fundo do poço tem mais espaço para descer. Sim, é verdade. A cada 10 segundos morre uma criança de fome no mundo, em função desses números brutais e tal. Isso não evidencia o fracasso da ONU para combater esses flagelos que atacam a humanidade, que muita gente acha que isso é normal? Esses números, por exemplo, não atestam o fracasso desses organismos multilaterais, incluída aí a própria FAO? Não é só... não são só os organismos internacionais que são culpados dos fracassos do sistema. Olha, vejamos, houve muitas melhorias. Se a gente começar a olhar para as estatísticas, de como houve uma evolução da estatística do ponto de vista de quantas crianças morrem de fome, houve uma evolução, mas não foi aquela que seria de desejar. Ainda se pode fazer muito e se deve fazer mais. E o fracasso deve ser o fracasso ou o facto de não conseguirmos as metas ideais deve ser conferido não apenas aos organismos internacionais, mas a todos. E é por isso que as lideranças mundiais, os países, todos devemos assumir este problema como um problema comum e que deve ser abordado conjuntamente. Portanto, é um problema que tem diferentes... É complexo e não é fácil. Não é apenas uma questão de produção alimentar, é um problema estrutural que deve ser resolvido com intervenções estruturais também. E isso leva tempo. 98% das pessoas que passam fome no mundo encontram-se localizadas nos países chamados em desenvolvimento. No próximo bloco, aguarde.